Então, vamos lá, tá? Eu vou alterar entre... Como eu estou numa tela só hoje, eu vou alterar entre o Google Meet e os slides. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, é só colocar aqui no chat. Eu vou responder conforme elas forem surgindo, tá bom? Então, a gente viu nas aulas passadas, né? A questão sobre o que era a borda da rede, o que era o núcleo da rede, quais eram os elementos básicos, o que era um protocolo. E aí, na aula passada, eu botei vocês para assistirem, né, a defesa lá do Renato. O Renato ele foi agora, né, meu aluno de mestrado. O tema dele foi computação em nuvem, né? Ele trabalha na B2W, que é uma empresa que trabalha com suporte ao varejo, né, desses grandes e-commerce. Então, ele tem uma visão da rede que é muito popular, né? Uma visão com alto volume de tráfego, uma visão onde você tem bastante demanda, onde os recursos são muito escassos e você tem que estar o tempo todo gerenciando esses recursos, né? Porque em determinadas situações ele pode ser que ele suma. Então, e que é muito representado por essa fase que a gente está agora na pandemia, né? Que imagina a situação que a empresa viveu. Você entrou num processo que os funcionários todos precisam passar a trabalhar remoto, né? E ao mesmo tempo que eles passam a trabalhar remoto, a demanda da tua empresa ela aumenta substancialmente. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, galera. Isso quer dizer que você, além de ter de mudar o teu processo de trabalho, né? Enquanto você tem que mudar o teu processo de trabalho, a tua demanda de trabalho aumentou bastante, né? Ah, Cláudio, mas foi a demanda computacional, não foi a demanda do trabalhador físico. Mais ou menos, né? Porque a gente sabe que toda demanda computacional, na verdade, vem de uma demanda física, né, que existe. Como assim? O que o senhor quer dizer com isso, Cláudio? Quer dizer o seguinte, né? Que só existe uma demanda computacional porque existe uma demanda física, né, de trabalho. Ou seja, se não tiver compra, não tem, não tem negócio, né? Então, eles tiveram que ajustar isso, então passou a ser muito importante. Claro que num processo de entrega, não tem muito como você substituir a logística ainda, né? A gente trabalha com uma coisa muito interessante, né? Internet of Robotic Things, que é uma coisa que eu quero trabalhar nos próximos anos, que é você usar drones, você usar veículos não tripulados, né? Veículos autônomos, em conjunção com os sensores de uma cidade para você tomar decisões. Então, assim, ao invés de você ter um entregador, você tem um drone da Amazon que vai entregar coisas para você. Ao invés de você ter só uma ambulância, você tem uma ambulância e um drone ambulância para os primeiros socorros, né? Então, existe uma série de pequenas coisas que a gente pode fazer que são interessantes, que são importantes e que a gente precisa estar o tempo todo executando. Tá bom? Então, mas para isso, né, aí a gente entra no como é que funciona a estrutura da internet. Vocês estão vendo os slides agora? Tá tudo tranquilo? Todos vivos? Beleza. Então, assim, a estrutura da internet, como a gente comentou na aula passada, é uma rede de redes, tá? E que redes são essas? São as redes das operadoras, sejam essas operadoras públicas ou privadas. A gente comentou sobre isso. Só que nem toda a rede de operadora tem a mesma funcionalidade. Nem toda a rede é uma coisa exatamente homogênea. Cláudio, o que o senhor quer dizer com isso? Né? O que eu quero dizer é que dentro da internet eu vou ter uma certa noção de hierarquia, né? E essa certa noção de hierarquia, né, ela vai vir do que a gente dentro do que a gente chama da hierarquia dos ISPs. O que é ISP? Internet Service Provider, né? E esses ISPs eles vão se dividir internamente por zonas. Cláudio, o que são essas zonas? São as áreas de responsabilidade que cada um desses ISPs vai ter. Então, na verdade, a gente vai chamar de ISP de zona 1 os ISPs que vão prover interconexão de modo privado, né? Que vão prover interconexão nos pontos de acesso da rede pública. O que isso quer dizer? Quer dizer que são os ISPs que vão se comunicar somente com outros ISPs. Eles são os pontos de troca de tráfego entre as operadoras. São justamente esses ISPs que formam a internet como um todo.
Porque a internet só existe porque esses diferentes ISPs querem trocar informação, tá? Então, quem é um ISP? A gente vai ter aqui alguns exemplos como Sprint, AT&T, mas pra gente, quem são os ISPs de Zona 1 aqui do Brasil? Claro, TIM, Vivo, Oi, mas não a Claro, TIM, Vivo, Oi que chega na nossa casa. A Claro, TIM, Vivo, TIM, Oi que está trocando tráfego entre as operadoras. Isso vai ficar muito claro para a gente quando a gente lidar no capítulo 4 com o BGP, que é o Border Gateway Protocol, que é o protocolo, né, de saída de borda, né? Que é um protocolo que faz troca de dados entre redes, tá? Então, aqui é um exemplo, por exemplo, da rede da Sprint. E por que isso é necessário? Porque, na verdade, como vocês podem ver, por exemplo, a rede da Sprint, isso aqui é uma rede de 10 anos atrás, né? Não cobre todo o território dos Estados Unidos, não tem como cobrir, é muito grande. Em países de tamanho continental, como os Estados Unidos, como o Brasil, não tem como uma operadora cobrir tudo. Além disso, nem toda operadora tem um interesse comercial em todas as áreas. Então, na verdade, esses acordos são essenciais para você fazer a manutenção da rede. E outra, né? Ao você ter esses acordos comerciais, mesmo na tua área de interesse, você tem, na verdade, uma garantia de entrega. Como assim? Porque se a tua rede falhar de alguma forma, você tem um caminho alternativo, né? ISP Tier 1 é o ISP de Zona 1, Gabriel. É a mesma coisa. Essa é a tradução que o Kurosi deu, mas é ISP Tier 1. Aqui é o backbone da RNP. Eu recomendo vocês darem uma olhada na página da RNP, porque esse aqui é o backbone da RNP em 10 anos atrás. E a RNP é a Rede Nacional de Pesquisa. Ela é um ótimo termômetro de como está a infraestrutura do Brasil, tá? Esse é um ótimo ponto de como está a infraestrutura do país hoje. Vários desses enlaces que estão aqui como 10 GB, né? Alguns deles já evoluíram para 100 GB, mas principalmente na região Nordeste, na região Norte, vocês vão ver um grande aumento da capacidade da infraestrutura. Em 2005, quase 15 anos atrás, o enlace que ia para Manaus da RNP era um enlace sei lá, de 10 mega. Olha isso, Manaus, a maior cidade da região norte do país, um centro industrial, né, recebendo enlaces de 10 mega. Por quê? Porque lá a infraestrutura é muito difícil de chegar. Então, o que isso rola, né? O que isso quer dizer para a gente? Isso quer dizer que, na verdade, galera, a gente tem uma dificuldade aí de lidar. Mas, então, dê uma olhada, fica isso como dever de casa, dê uma olhada na página da RNP, RNP, Rede Nacional de Pesquisa, que é um ISP público, que a UFRJ tem acesso, tá? Que a UFRJ usa, né? E que é um exemplo de outro tipo de SP. E olha só como ele tenta cobrir pelo menos todas as grandes cidades do país, tá? Então, vocês vão ver claramente que as capitais, né, que têm maior, digamos, pesquisa em redes, né? Fortaleza com o UFC, o Recife com a UFPE, a UFBA na Bahia, né? Rio de Janeiro, Belo Horizonte, né? São Paulo, todas essas cidades têm enlaces de grande capacidade, e em Brasília, logicamente, porque o enlace de Brasília é onde está a sede da RNP, tá? Então, nota que tem uma troca, né? E aí vão vir logo depois o que a gente chama de ISP de Zona 2 ou ISP Tier 2, tá? Que é o que vão ser os ISPs que vão ser clientes dos ISPs de Zona 1. E aí, o que é interessante é que esses ISPs de Zona 2, né, ele vai, né, pagar pela conectividade ao restante da internet, né? E um ISP de Zona 2 ele pode ser tanto cliente no ISP de Zona 1 quanto da sua própria operadora, quanto outros ISPs de Zona 2, né? E eles também podem se
pessoal, caí feião para variar. A Claro me ajudou. Onde é que eu estava? Até onde vocês viram? Estava começando a falar do Tier 2. Ou seja, eu falei um monte aqui que nem um... Tá de boa. Vamos lá. Então, os SPs de zona 2 são os SPs que eles vão falar com os SPs de zona 1, prioritariamente, né? Mas eles também podem trocar entre si, tá? Eles também podem trocar entre si informações. Então, só um instantinho. Não, eles podem trocar entre si informações, né? Tipo assim, um exemplo de SP de zona 2 que a gente tem, claro, é o Nextel. A rede da Nextel aqui no Rio de Janeiro, ela tem uma rede própria, né? Mas ao mesmo tempo ela compartilha infraestrutura com a rede da Vivo. Então o ISP de zona 1 da Nextel seria a Vivo, mas ele tem a própria infraestrutura, que pode trocar com outras operadoras. Então esse é um ISP bem claro, esse é um exemplo de um ISP de zona 2. É um ISP que talvez não necessariamente diretamente tenha a própria infraestrutura de troca, mas ele compra infraestrutura de troca com outras operadoras. Nota que tem essa questão do Tier 1 e do Tier 2, ele não é muito fácil de você ver, não, tá? É mais uma questão realmente de tamanho. E aí vão vir os ISPs de zona 3 e os ISPs locais, que vão ser os ISPs que ativamente estão chegando nos clientes, tá? E esses ISPs locais, esses ISPs são os ISPs que a gente tem acesso, por exemplo, Vivo Rio, Vivo TIM Rio, né? TIM São Paulo, são os ISPs que ativamente a gente tem contato. O que é interessante sobre esses provedores de serviço é que muitos deles não vêm dessas grandes operadoras, eles são provedores de serviço locais. Como, por exemplo, tem alguns provedores de serviço em Niterói que só tem em Niterói, né? Alguns provedores de serviço a cabo, que o que eles fazem é justamente, né, entrar em contato com as operadoras para poder gerenciar essa informação. Por algum motivo que parece, desculpa, gente, é que eu estou aqui tentando, ao mesmo tempo que eu estou falando com vocês, tentando ver o que aconteceu com a minha rede aqui de casa. O meu roteador sem fio, deu uma enlouquecida aqui. Mas... Meu Deus do céu. Ai, ai. Então eu estou dando aula pelo 4G enquanto tento ajeitar essa questão aqui. Foi. Aparentemente foi. Vamos torcer. Então, onde é que eu estava? Tá falando sobre os ISPs locais. Então, esses ISPs locais, muitas vezes, são ISPs realmente que não são relacionados a essas grandes operadoras, mas são os ISPs que a gente tem uma... Tem uma relação mais como de cliente e consumidor, né? Então, por exemplo, são os ISPs como... tipo a Jato, o Turbo, que você tinha em Niterói, tinha alguns SPs a rádio que você tinha mais na região oeste do Rio, né? E que, por incrível que pareça, por algum motivo que eu não consigo definir claramente, são os ISPs que a gente tem, às vezes conseguem ser até mais baratos, né? Ou dar uma atenção um pouco diferenciada para os clientes. Então, essa questão das somas dos ISPs é que vão fazer com que, né, vocês realmente cheguem na internet. Então, essa soma das ISPs é que vai permitir, por exemplo, como vocês podem ver aqui nesse slide, vocês estão vendo os slides normalmente, né? Me provê um feedback aí, porque agora eu estou preocupado. Tá, beleza. Então,
aqui você tem, aqui no canto esquerdo, vocês vão ter um computador que vai se conectar com o ISP local. Dentro do ISP local, você pode ter um ou mais roteadores, né? Fazendo a comunicação, e o ISP local vai trocar com o ISP de zona 3, que vai trocar com o ISP de zona 2, que vai trocar com o ISP de zona 1, que vai trocar com algum outro ISP de zona 1, que vai trocar com algum outro ISP de zona 2, que vai trocar com algum outro ISP local. E a grande questão da internet é que esse caminho entre o ponto A e o ponto B, ele não necessariamente ele é único, né? Então, se, por exemplo, né, esse caminho que está sendo mostrado aqui no slide, dessa linha azul, ele deixa de ser possível, caso haja algum problema, caso tenha um problema técnico, caso fique muito caro, assim, tem outros, vocês podem ver que existem caminhos alternativos para chegar na máquina B, tá? É claro que pode chegar em algum momento que devido a alguma questão da rede, alguma questão comercial, você não consiga chegar. Mas esse é um ponto que é bastante, né, bastante pequeno, né? Bastante, não é exatamente, não é comum, né? Em geral, no geral você vai conseguir sempre manter a conexão. Ok? Então, assim, na verdade, a grande questão é assim, que essa infraestrutura permite para a gente ter opções. Então, por exemplo, se você está em roaming, o que você tem é você se conectar com o teu usuário dentro da rede de alguma outra operadora que, através de um acordo comercial, vai ter acesso a esse tipo de informação. Né? E existiram algumas propostas, como esse professor, como são os projetos tipo Starlink, ele vai com algum ISP. Todo mundo se comunica com algum ISP, tá? A questão é a seguinte, quem é o seu ISP? Então, na verdade, o Starlink e essas outras infraestruturas via satélite, eles fazem comunicação a nível de camada de enlace, tá? Né? Eles acessam via camada de enlace, e essa camada de enlace vai levar para a camada de rede. Nessa camada de rede é que você vai estar falando mais sobre essa questão do ISP. Então, na verdade, pode ser que tenha mais saltos, mas esses saltos são. Quando você fala dessa questão da última milha, a grande questão, Kate e Gustavo, é a infraestrutura, tá? É você chegar nessa infraestrutura. E aí sim você vai ter. Né? Gabriel, é muito comum esse tipo de provedor pequeno, né, prover esse tipo de serviço. Então, a grande questão, a pior coisa desses provedores é vocês terem as licenças da Anatel e da Embratel para poder operar como provedor. Mas uma vez que você tem e você consegue prestar um serviço legal para uma galera, tipo assim, de uma determinada região, você tem um nicho de mercado bastante forte. Né? É claro que em determinados locais, como o centro do Rio, onde o centro de Niterói, onde você tem uma competição bastante grande, fica muito difícil de você competir com uma grande operadora, e porque nesses locais a necessidade de infraestrutura é muito intensa. Né? Então, é muito poluído o sinal, você não consegue transmitir sem fio. Né? Então, na verdade, o provedor pequeno ele tem um papel essencial, né, dentro da questão da infraestrutura da internet. É um negócio, e um negócio bastante bom. Né? Tipo assim, bastante útil. Tá bom? Então, essas são questões que são muito interessantes, né? E aí, só que, como vocês podem ver, tem muitos saltos, né? E dentro desses saltos, a gente vai ter realmente... A gente vai ter, tipo assim, a questão do atraso. E o que pode formar o atraso numa rede? Primeiro, né? A gente viu que o comportamento dos pacotes dentro da rede, né, de uma rede IP, ele é aquele modelo de armazena e envia, ou seja, eu saio um pacote que está na minha placa de rede, ele vai para o roteador tem que armazenar aquele pacote dentro da memória dele, né? A gente vai falar um pouquinho
Mas ele vai armazenar dentro da memória dele, né? Desculpa, gente, como eu estou lidando aqui com essas outras coisas, eu perco o foco às vezes. Então, assim, vai lidar com essa informação dentro da memória dele para tomar uma decisão de enviar para algum outro roteador. Como a gente pode ver aqui nessa questão dos ISPs, posso ter muitos roteadores entre a minha máquina de origem e a minha máquina de destino. Então, e pode acontecer muita coisa no meio do caminho, né? Então, o que vai gerar, né, o atraso? Então, a gente vai ter alguns tipos de questão que são atrasos, que são bastante simples de a gente verificar. Vão ser 4 fontes do que a gente chama de atraso nodal. O que é o atraso nodal? É o atraso, tipo assim, nó a nó da rede, ou roteador a roteador. Você vai ter um atraso de processamento, né? Qual que é o primeiro atraso de processamento? O primeiro atraso de processamento que vocês têm, né? O primeiro atraso de processamento que vocês têm é da formação de pacotes dentro da tua placa de rede, né? Então, você tem um atraso da geração do pacote no momento que você quer enviar essa mensagem. Então, esse é o primeiro atraso. Você vai ter um atraso no roteador de decidir de analisar o pacote e decidir qual é a rota dele, né? Determinar qual é o laço de saída. E você vai ter um terceiro atraso, que é o atraso de verificar se esse quadro, se esse pacote, ele tá correto, né? Se ele está íntegro. Então, esses atrasos, eles gastam processamento, né? E processamento gasta tempo. Então, o primeiro tipo de atraso é o atraso de processamento. O segundo tipo de atraso que a gente vai ter é o atraso de fila. E o que o atraso de fila é? A minha estação mandou uma mensagem, mandou um pacote, vai ser armazenado pelo roteador, tá? E aí, idealmente, o roteador armazenaria, gastaria esse tempo processando, tomaria a decisão e enviaria. Mas o que acontece? Se eu tenho várias estações enviando dados para o roteador, pode ser que ele não tenha capacidade de processamento o bastante para tomar essa decisão em tempo real. Então, assim, ele vai ter que lidar com cada pacote na ordem que ele for chegando. Então, como ele não consegue, né, processar os pacotes na mesma proporção que eles chegam, ele tem que armazenar numa memória. Essa memória a gente vai dar o nome de buffer, né? E aí você vai somar o atraso que o pacote espera dentro do buffer para poder ser atendido. Então, esse atraso a gente chama de atraso de fila. É fácil de ver que o atraso de fila ele é dependente do atraso de processamento. Ou seja, ele é proporcional ao atraso de processamento. Ou seja, dada a capacidade de processamento do teu roteador e da placa de rede, você vai ter, né, um atraso, né, maior ou menor de enfileiramento, né? É claro que o atraso de enfileiramento, o atraso de fila, ele também é totalmente dependente do quê? Ele é totalmente dependente da quantidade de estações que está transmitindo na rede. Ou seja, quanto mais máquinas, maior o atraso. E é isso o que explica porque que em horário de pico, muitas das vezes, a gente tem uma experiência, né? Uma qualidade de serviço muito negativa na rede. Tá? É justamente porque muita gente está querendo transmitir. E como a nossa rede é de multiplexação estatística, né? E aí cabe a vocês lembrarem o que é multiplexação estatística. E o meu primeiro conselho para vocês estudarem redes é vocês entenderem basicamente o que eu chamo de um glossário. Pega o livro, pega os meus slides e começa a ver o que eu chamo de termos-chave, né? Quais são os termos-chave do capítulo? O que eu estou querendo dizer? Pode ser que vocês não trabalhem com redes, isso é uma questão, mas para qualquer carreira que vocês sigam em tecnologia, agora no século XXI, vocês têm que ter um conhecimento geral de como a internet funciona, né, para que vocês possam entender, tomar decisões corretas. A gente, na disciplina de redes industriais, por exemplo, a gente vê que se a gente quer, uma das formas que a gente tem de baratear a infraestrutura é mover para uma infraestrutura IP. Né? Ao se mover para essa infraestrutura IP, esse tipo de decisão passa a ser muito relevante. Tá? Então, o terceiro atraso, né, é o atraso, né, devido à multiplexação estatística, né, aí realmente você pode ter e ao aumento do número de pessoas, você pode ter um aumento da fila. E é muito interessante o seguinte, caso você aumente a fila bastante,
caso você tenha muito mais tráfego do que o que o seu roteador aguenta, pode ser que o buffer, ou seja, a memória do roteador, fique cheia e ele seja obrigado a fazer o quê? Dar um drop dos pacotes. Né? O que é dar um drop? Descartar pacotes que chegam no roteador, mas que não tem memória para armazenar. Tá? O terceiro atraso é o atraso da transmissão, que é o tempo que você demora para enviar uma determinada informação. Então, por exemplo, se você tem 40 megas de informação para enviar e você trabalha numa taxa de 10 megas por segundo, é fácil de ver que o atraso de transmissão vai ser 4 segundos. E esse é o atraso natural. É o atraso da tua capacidade dividido pelo que você quer transmitir. E o quarto atraso, mas que ele não é óbvio, é o atraso de propagação. O que é o atraso de propagação? É o atraso do meio físico. Né? Como assim? O sinal elétrico, ele para sair do ponto A ao ponto B, ele tem um atraso, né? Cláudio, o que isso quer dizer? Olha, um pulso elétrico, ele trabalha mais ou menos em 2/3 da velocidade da luz. Então, você transmitir do ponto A para o ponto B tem um atraso de propagação. Dentro do planeta Terra, a gente normalmente ignora esse atraso de propagação dizendo que ele é desprezível. Mas quando vocês trabalham via satélite, como vocês perguntaram sobre o Starlink, o atraso de propagação ele passa a ser não desprezível. Ele passa a ser, na verdade, inclusive, bastante complexo, tá, gente? Bastante difícil da gente analisar, tá? Porque, na verdade, tem alguns fatores que atrapalham o atraso dos satélites, né? Primeiro que a maior parte dos satélites não é geoestacionário. O que isso quer dizer? Os satélites eles têm duas formas de trabalhar. Ou eles acompanham a rotação da Terra, ou eles são estacionários em alguma posição, né? E você tem uma malha de satélites ao redor do planeta. Então, existe uma troca. A distância para os satélites pode demorar até 250 milissegundos. E dependendo da aplicação, 250 milissegundos para ir, 250 milissegundos para voltar, é bastante coisa. Então, existe toda uma malha de comunicação de satélites que vai permitir. Então, o atraso de propagação dentro do planeta Terra não é relevante, fora do planeta Terra é relevante. Nota que esse S de 2/3 da velocidade de propagação do meio vale para os cabos CAT, né? Para esse cabeamento, para essa linha cabeada que a gente normalmente utiliza, tá bom? Se a gente estiver usando fibra ótica, a gente está na própria velocidade da luz, tá? Então, até o meio que você trafega influencia no atraso de propagação, tá? Então, uma analogia que a gente vai ter é o que a gente chama de analogia da caravana. Esse exemplo é um exemplo muito bom, que está no livro também. Imagina que eu tenho carros que andam a 100 km por hora. O pedágio leva 12 segundos para atender um carro. Então, a gente pode pensar que um carro vai ser um bit e uma caravana de 10 carros, a gente pode pensar como um pacote de 10 bits. Quanto tempo vai levar para a caravana estar alinhada antes do segundo pedágio? Né? É o tempo que eu levo para empurrar toda a caravana pelo pedágio, ou seja, os 10 carros vezes 12 segundos, 120 segundos, mais o tempo que eu tenho, né, para propagar do primeiro ao segundo pedágio. Então, 100 km de distância entre o pedágio 1 para o pedágio 2, a 100 km por hora demora 1 hora, então vai demorar 62 minutos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o meu atraso de processamento vai ser o atraso desses 12 caras aqui, que são 12 segundos para cada um, e nota, é o tempo para eu alinhar, não é o atraso individual de cada um desses elementos, porque o primeiro pedágio, o primeiro bit do primeiro cara aqui, ele demora para ir do pedágio 1 ao pedágio 2, 60 minutos e 12 segundos. É para o último bit que ele vai demorar 62 minutos. Então, nota o seguinte, né? Quando a gente fala de atraso de pacote, a gente está dizendo o atraso do último bit chegar, tá? É o atraso... Então, isso é caveira. Isso não é caveira, não. Isso é caveira com twist carpado, galera. Assim... Não existe atraso de bit individual. Eu posso pedir isso numa questão para que vocês pensem. Mas o atraso do pacote é a entrega de todos os bits do pacote. Tá? Então, a Claudia Stream. Stream não é de bit. Stream é de pacote. Quando vocês estão assistindo Netflix, o Netflix não está mandando bit a bit para vocês, não. O Netflix está mandando para vocês pacote. Então, o atraso é sempre o atraso do último bit daquele pacote. Tá? Então, os bits, eles vão experimentar atrasos diferentes, é claro, né? Mas os pacotes, essa parte íntegra é que são importantes. E é fácil de ver que se eu aumentar muito a velocidade, né,
eu posso estar, tipo assim, eu posso estar trafegando informação, né, sem que o pacote tenha terminado de chegar. Então, você acaba gerando um atraso, né? Por exemplo, aqui se o carro se propagar ao invés de 100 km por hora a 1.000 km por hora, e agora o pedágio levar 1 minuto para atender o carro, vai ser fácil de ver que enquanto cada um desses carros está sendo atendido, né, os outros pacotes já chegaram no outro pedágio. Então, olha só, o segundo pedágio, galera, né? E o que isso quer dizer? Quer dizer que se a tua velocidade de transmissão é muito mais alta do que a tua capacidade de processamento, pode ser que você tenha que gerar um atraso natural para esperar que o pacote chegue. Isso está sendo cada vez mais comum, tá? Que o processamento não está acompanhando a capacidade de transmissão. Então, a esse atraso comum, a gente chama de buffer de compensação de jitter. Cláudio, que nome ridículo. O que isso quer dizer? Jitter é a variação do atraso. Jitter igual a variação do atraso. A maior parte das aplicações, principalmente as aplicações de tempo real, elas mais do que o atraso, elas se preocupam com como o atraso varia. Porque imagina que eu estivesse falando assim o tempo todo, ou seja, eu alterasse a velocidade que eu transmito informação. Isso atrapalha bastante a compreensão do que a gente pode ver. Tá? Então, esse buffer de compensação de jitter, ele serve justamente para, principalmente em aplicações de tempo real, eu regularizar as entregas. Então, olha só que relevante, olha só que interessante isso que a gente quer fazer, isso que a gente quer mostrar para vocês. Conforme aumenta a minha capacidade de transmissão, se o meu roteador não é capaz de aguentar o processamento que vem, porque se eu posso transmitir mais, eu vou transmitir mais, tá? Então a gente chega num paradoxo. Se eu transmito mais, se eu tenho maior capacidade de transmissão, eu tenho menor atraso de transmissão. E eu vou ter menor atraso, né, do envio da minha mensagem. Mas, ao mesmo tempo, conforme aumenta a minha capacidade de transmissão, eu quero transmitir mais. Então, isso pode acabar levando a um maior atraso de processamento e um maior atraso de fila. Então, acaba tendo um paradoxo aí. Né? E é o que acontece com as redes hoje em dia. Né? Ou cada vez mais a gente tem uma infraestrutura de comunicação que ela é mais eficiente no transmitir, mas menos eficiente em tá analisando as informações que a gente tem, tá? Então, é isso que vocês têm que se preocupar. Então, isso aqui é caveira, né? O slide 76 caveira, tá, gente? Eu vou estar botando as caveiras, eu espero que vocês, né, estejam anotando elas assim, anotando, prestando atenção, né? Vocês estão, não estão? Com certeza. Gosta sim, Gustavo, gosta sim, né? Gosta de foco. Então, o atraso nodal, né, é a soma dos atrasos de processamento, de fila, de transmissão e de propagação. Mas essa é a soma dos atrasos nodais. Qual é o atraso da rede? É a soma de todos os atrasos nodais. Cláudio, mas pode ser que isso seja muito. Pode ser que isso seja muito. Cláudio, que bosta é. E isso funciona? Funciona. A gente usa isso diariamente. Inclusive está usando agora. E por incrível que pareça, a gente está fazendo essa aula via 4G, né, de um plano de controle. Então, assim, funciona bastante bem. E mostra o seguinte, como na prática a gente não precisa de grandes coisas para fazer a nossa infraestrutura rodar. Tá bom? Vamos lá. E aí, é fácil de ver o seguinte assim, né? Se eu tenho um determinado tamanho de pacote, eu tenho uma taxa média de chegada de pacote que pode corresponder ao nosso comportamento, né, de transmissão. Eu tenho uma determinada largura de banda, ou seja, se essa proporção, tamanho de pacote, taxa média de pacotes, dividido pela largura de banda, tende a zero, ou seja, eu tenho uma banda que é muito maior do que a minha necessidade, eu vou ter um atraso médio de fila pequeno. A transmissão vai ser simples, vai chegar no processador, ele vai processar e vai enviar. Conforme aumenta a minha capacidade de transmissão, minha necessidade de transmissão, e ele vai se aproximando do que a minha banda consegue mandar, ou seja, vai se aproximando de 1, o atraso vai ficando grande. Se eu transmito mais do que eu consigo
processar realmente, do que a minha largura de banda, se eu tenho uma maior necessidade, se eu tenho maior necessidade de transmissão do que a minha capacidade de transmissão permite, o atraso médio vai crescer indefinidamente e eu vou ter perda de pacotes. Então, como é que isso funciona na internet? Na internet, a gente vai classificar os pacotes em pequenos, médios e grandes, tá? Em geral, os pacotes grandes são transmissão de arquivo. E os pacotes grandes vão representar 40% do tráfego da internet, os pacotes médios 10% e os pequenos 50%. Só que, em termos de volume, os pacotes grandes são 90% do tráfego da internet. Hoje em dia isso mudou um pouquinho por causa do streaming, mas não mudou tanto assim. Ou seja, né, a maior parte do que a gente trafega hoje na internet é transferência de arquivos de alguma forma. Eu vou pular essa parte aqui de filas, porque vocês não têm estatística para isso ainda, né? Como eu perguntei na aula passada, vocês não tinham, a maior parte de vocês não fez estatística, né? Tá no terceiro, quarto período, não é isso? Então, a estatística para vocês é no quinto, não é isso? Ou vocês estão fazendo junto? Probest. No quinto. Tá. Então, não é o momento ainda. Então, mas entenda o seguinte. Então, eu acho que o que vocês podem entender é o seguinte. Para que vocês fazem estatística, né? Vocês fazem estatística para entender redes, né? Dentro da área de redes, o uso de paradigmas estatísticos para a avaliação do que a gente trabalha é extremamente importante, tá bom? Então, vamos lá. Então, a gente, assim, justamente isso, né? Se a minha relação e atraso tem que ser sempre de forma que eu tenha maior capacidade de transmissão em relação ao que eu tenho a minha capacidade de transmissão seja muito maior do que o que eu preciso transmitir, né? Existem nesse exato momento no mundo, principalmente duas visões que elas podem parecer num primeiro momento visões antagônicas, mas elas são complementares do ponto de vista de transmissão. Cláudio, como assim? São as visões que a gente tem de avaliação da qualidade de serviço, onde, na verdade, o que eu vou gerar é buscar mecanismos, né, de tentar, de forma mais homogênea, otimizar os recursos da minha rede, e uma visão chamada de superprovisionamento. A visão de qualidade de serviço diz o seguinte: olha, eu nunca vou ter recursos o suficiente, então eu tenho que usar os recursos que eu tenho de forma com certa parcimônia. E a visão do superprovisionamento diz o seguinte: eu nunca vou ter parcimônia real, então eu tenho que superprovisionar para poder ter garantir a minha transmissão. E essas são certas complexidades que a gente tem que trabalhar. Ok? Então, vamos seguir em frente, né? E aí, entra o seguinte: para poder tratar os dados com certa parcimônia, eu vou ter que lidar com algumas questões. Como assim? Né? Lembra que a gente falou sobre circuitos virtuais, que a gente falou sobre circuitos físicos, sobre rede de pacotes? Então, na verdade, é o seguinte, né? Imagina que eu tenho dois enlaces, né? Um enlace A e um enlace B, onde eu vou ter determinadas taxas de pacotes por segundo. Se eu tenho esse enlace dedicado para o cara A, né? Essa infraestrutura aqui está dedicada ao cara A, para chegar na internet. Se o cara A não está usando essa infraestrutura está desperdiçada. A estrutura B, né? A mesma coisa. Então, né? E mais do que isso, se a minha estrutura B tem uma banda maior do que a minha estrutura A, tá? Uma banda N vezes, e a gente sabe que o comportamento, né, de uso ele não é contínuo, a gente discutiu isso nas aulas anteriores, né? Se eu sei que isso é uma verdade, né, de que não existe, né, um comportamento que seja 100% do tempo, né, igualitário,
dentro de qualquer rede de comunicação, eu passo a ter uma questão muito interessante, que é a seguinte, né? Se eu tenho N vezes mais banda, o meu comportamento não é constante, então quando eu estiver usando, a experiência que o usuário B vai ter em relação ao usuário A é N vezes maior. E a gente viu, quando a gente falou sobre multiplexação estatística, que se A e B usam em tempos disjuntos, que existe uma chance muito pequena de A e B usarem ao mesmo tempo, por que A não pode ter a mesma experiência de B? Né? Então, a ideia que a gente tem é a ideia de convergência, né? Que não é só uma questão física, mas uma questão de recursos humanos, treinamento, gerência operacional. Como assim? De que, na prática, o ideal seria sempre somar os enlaces de comunicação. Quanto mais você divide, mais você perde. O que isso quer dizer? Que se eu tenho um enlace, por exemplo, de 20 megas, eu consigo e o usuário A e o usuário B estão utilizando, e eles não usam ao mesmo tempo, ao invés de eu dar 10 MB para cada um, eu posso liberar 20 compartilhado. E isso, na média, oferece um desempenho melhor do que ofereceria, né, dois enlaces de 10 MB separados. É claro que não sempre, mas na prática, sim. É a mesma coisa que a gente tem na nossa rede. A multiplexação estatística é justamente isso. Através da convergência de enlaces, eu estatisticamente vou dividir isso em função do tempo e do espaço, tá? E vou dividir isso para melhorar a nossa percepção da rede, tá bom? Então, essas são coisas que a gente precisa estar sempre analisando, precisa estar sempre se preocupando, precisa estar sempre vendo. Então, né, vamos fazer um exemplinho, vamos ver os atrasos na rede, na internet real. Então, eu vou parar aqui a apresentação para mostrar para vocês um programinha muito interessante, né? Eu não sei se vocês têm o hábito, né? Vocês continuam com aquele mau hábito de usar o Windows em casa, né? A única desculpa que vocês têm boa dizer para mim que vocês usam Windows é se vocês jogam. Se vocês não jogam, não estou entendendo qual é a de vocês. Vocês estão vendo aqui meu terminal? Tá compartilhando. Foi? Tá. Então, vocês conhecem o ping, né? Ping www. Vamos pingar o FRJ. Estou pingando o FRJ. Então, né? Olha só, o ping é um comando que ele vai enviar um pacote da camada de rede, né? Através de um protocolo que a gente vai ver no capítulo 4, chamado de ICMP, Internet Control Message Protocol. Cláudio, mas quantas siglas? Relaxa. Eu demorei bastante tempo para lembrar de tudo, tá? Então, eu não quero que vocês lembrem, porque vocês têm uma coisa maravilhosa do lado de vocês. A gente chama de internet. Quando vocês tiverem uma dúvida sobre uma sigla, o que vocês vão fazer é pegar o celular de vocês e pesquisar. É mais fácil do que ficar decorando. Cláudio, mas você não decorou? Eu decorei porque eu trabalho com isso há 20 anos. Então, você acaba decorando por mais desmemoriado que você seja, que é o meu caso. Eu nunca lembro de nada, mas eu decorei isso porque eu vivo isso todos os dias, tá? Então, isso que o ping faz. O ping, ele é interessante porque ele diz pra gente o que a gente chama de atraso fim a fim, ou seja, a soma de todos os atrasos nodais de ida e volta. Ele é um bom termômetro para a internet como um todo. Ele é um bom termômetro para mostrar pra gente como é que a rede está se comportando. Tá? Só que tem um outro programa que é mais interessante para o que eu quero mostrar hoje, para que vocês entendam isso que eu estou falando, que é o Traceroute. Né? O Traceroute, né, ele é um traçador de portas. Então, olha só, o Traceroute, ele vai traçar quais são os roteadores pelos quais eu passei, e qual é o meu atraso médio em cada um desses roteadores, ou seja, qual é a minha evolução, o quanto tempo eu demoro para passar, em qual instante eu vou passar em média entre esses meus roteadores, no meu atraso de ida e volta. Vocês veem que o meu atraso está aumentando. Então, né, aqui eu saí pelo meu gateway, que é o gateway local, que é o gateway da Claro, 192, que é uma rede local, fui para uma outra rede, que é a rede da Claro. A Claro jogou para a Telesp,
né? A Telesp é lá em São Paulo, tá? Ou seja, eu saí do Rio de Janeiro. Olha que interessante. Isso é uma noção que vocês têm que ter, tá? Eu não necessariamente estou fisicamente eu posso estar no Rio de Janeiro, mas logicamente eu posso estar trafegando por uma série de locais. Aqui eu estou trafegando por São Paulo. Por que eu estou trafegando por São Paulo? Porque olha só, estou indo por vários nós da Telesp. Isso tudo aqui, e pelo que eu estou lendo aqui, eu estou indo pela Telesp por causa da rede da Vivo. Cheguei no backbone de São Paulo e me liguei pela RNP, como eu falei para vocês, de São Paulo. E através do backbone da RNP, backbone é a infraestrutura da RNP, é que eu vou chegar na UFRJ. Ou seja, eu estou a minha casa é no Estácio. Eu estou a 8 quilômetros de distância da UFRJ. Mas para chegar na UFRJ, logicamente, eu precisei ir a São Paulo e voltar. O equivalente do traceroute no Windows é o comando conhecido como tracert. O tracert é o equivalente para caso vocês continuem com esse mau hábito de usar o Windows em casa, tá bom? Então, entenderam isso aqui? Viram isso? Então, na verdade, né, isso é muito interessante, isso mostra a questão do que eu estava falando para vocês, né, da relação do atraso. Então, o que o tracert vai fazer, né, é medir esse meu atraso fim a fim, tá? Então, né, aqui é um exemplo que o livro dá, indo de um servidor lá na UMass é Massachusetts, até a França, ele mostrando cada um dos passos, tá? Então, dentro desse caminho, eu posso ter perda, né, de pacotes, justamente porque a minha capacidade é finita, como a gente comentou, né? E essa perda de pacote, ela vai ser responsável pela maior parte dos problemas que a gente tem na internet. Então, a gente vai acabar fazendo aquele paradigma de convergência justamente para evitar que existam essas perdas e para diminuir esses atrasos. Porque uma vez que a gente pode compartilhar um meio que ele é mais eficiente no envio de mensagens, por que não fazer isso? E aí chega assim, cara, Cláudio, a sua aula é uma droga, eu odeio a sua aula, eu não prestei atenção em nada. Eu falei, galera, beleza, não tem problema, a vida é assim, a gente, né, vocês vão continuar no meu coração. Mas se você não prestou atenção em nada até agora, ignorou tudo que eu falei, presta atenção agora, porque essa é a coisa mais importante desse capítulo, né? Pensa o seguinte, de tudo que eu falei, de tudo que a gente já viu, a gente pode chegar à conclusão que as redes são muito complexas. Elas vão ter muitos componentes, vão ter muitos hospedeiros, vão ter diversos roteadores em SPs diferentes, com vários tipos de enlace cabeados, sem fio, 3G, não 3G, com várias aplicações, com muitos protocolos aqueles conjuntos de regras que a gente tem, né? Com hardware e software heterogêneos, e a questão é, como é que eu vou organizar essa arquitetura, né? Ou como é que eu vou organizar essa discussão? Pensa o caso, esquece a passagem aérea, que é o exemplo que o livro dá, mas esse exemplo é uma droga, mas pensa no envio de uma carta. Vocês já enviaram carta? Dá um reply aqui no chat para saber que vocês estão vivos. Vocês nunca enviaram uma carta na vida de vocês. Tá, então eu vou explicar como é que se envia uma carta. A primeira coisa que vocês têm que fazer para enviar uma carta é escrever uma carta num papel, né? Não sei se vocês... Ok, Gabriel. Estou me sentindo muito velho, tá? Deixa quieto isso aí. Então, assim, você escreve uma carta num papel, você vai colocar na carta um cabeçalho. Toda carta tem um cabeçalho dizendo ao excelentíssimo senhor tal, Rio de Janeiro, patati patatá, né? E no final da carta você vai ter, tipo, atenciosamente, saudações, né? Qualquer coisa. Então a carta tem a mensagem que você quer transmitir. Você não pode chegar no correio e dizer, olha, toma esse papel e faz. Quando você chegar no correio, o que o correio vai fazer para você? Vai te dar um envelope para você colocar essa carta e colocar os endereços de origem e destino. E colocar um selo. Uma vez que você tem isso, você entrega a carta no correio, o correio vai levar para uma central de processamento, essa central de processamento vai tomar uma decisão sobre a rota que a sua carta vai ter, e essa carta vai ser levada para a central de processamento mais próxima da tua casa. Por exemplo, eu tenho tios meus que moram em Recife. Se eles quisessem mandar uma carta para mim, eles iam escrever uma carta, botar no envelope, botar no selo, levar no correio lá do Recife,
a central de processamento do Recife ia mandar aqui para a central de processamento do Rio, que ia mandar para a minha central de processamento local, que é aqui no Estácio, né? Nessa central de processamento, né, o carteiro ia pegar e ia levar até a porta do meu prédio, tá? E aí eu ia buscar a minha carta. No processamento de redes, é exatamente muito parecido. O que a gente faz? Não é o mesmo carteiro que pega a sua carta, né, entre o Recife e Rio de Janeiro. Esse procedimento é dividido em etapas. Cada etapa ela é feita por elementos independentes. Então, esses elementos independentes vão ser os protocolos. Mas essas etapas a gente vai dar o nome de camadas. Cada camada vai implementar um serviço. Seja o serviço de escrever a carta, seja o serviço de envelopar a carta, seja o serviço de rotear essa carta, ou o serviço de entregar a carta. De forma, né, que, né, a camada superior tem serviços prestados por uma camada inferior. Ou seja, a camada inferior presta serviço da camada superior. Ou seja, não adiantaria você escrever a carta se você não tiver como entregar ela, né? E por que a gente faz isso? Porque a gente convive com sistemas complexos, né? A estrutura vai permitir, dessa forma, vai permitir, né, que, em camadas, que eu troque informação. É isso que garante que você possa estar falando numa rede IP usando tanto uma rede cabeada quanto uma rede 3G. E isso não vai fazer diferença para você, tá? Então, porque, na verdade, o serviço de rota é independente da tecnologia que você usa embaixo. Então, essa questão de camada te dá independência. A estrutura vai permitir você avaliar a tua arquitetura. Essa modularização dos serviços vai facilitar a manutenção e atualização do sistema, né? E as mudanças de uma camada são transparentes para as camadas de cima e de baixo e permite, né, que a gente possa trocar. Essa divisão em camadas é considerada perigosa? Pode ser sim, porque a gente não tem domínio sobre todas as camadas. E pode ser que, por exemplo, você como provedor de acesso vá só até uma determinada camada. Então, vamos ver aqui como é que funciona a pilha de protocolos do livro, tá? Entenda o seguinte, ao longo da história surgiram várias pilhas de protocolo. Eu vou botar algumas aqui no chat, tá? Então, a gente tem aqui a pilha ISO-OSI, que tem 7 camadas, eu já vou explicar ela. A pilha TCP/IP que a gente usa na internet, ela tem 4 camadas, mas eu vou explicar por que a gente não usa ela do ponto de vista didático. A pilha do 6LoWPAN, que a gente está vendo em IoT, tem 6 camadas, se eu não me engano. Física, enlace, rede, transporte e aplicação. Não, tem 5 camadas. 5 camadas. Né? Então, todas essas pilhas, elas têm o mesmo objetivo, enviar mensagens de fim a fim. A pilha do Kuroz, a pilha do livro, ela tem 5 camadas, onde ela vai dividir em aplicação, que vai suportar as aplicações da rede, e vai ser o equivalente a gente escrever a nossa carta naquele modelo de correio que eu falei. Um modelo de transporte, que vai fazer a transferência de dados entre hospedeiro e hospedeiro, que é o equivalente a você envelopar a tua carta e botar um selo. A rede, que vai fazer o roteamento de datagramas de origem e destino, né, onde vai ter o protocolo IP, os protocolos de roteamento, e que vai ser o equivalente a você entregar a carta no correio e o correio levar para a central de atendimento da tua casa, e o enlace, que vai fazer a transferência de dados entre elementos vizinhos da rede, que é equivalente ao carteiro entregar no teu prédio, e a física, né? Que são os bits nos fios dos canais, é você pegar e abrir a tua carta para ler. E, Claudio, por que você usou essa analogia do correio? Porque, na verdade, as pilhas de protocolos da internet foram fortemente inspiradas nesse modelo de correio. Não é à toa que a aplicação mais importante, a aplicação CERN, a aplicação principal da internet é o e-mail. É o correio eletrônico. Porque toda essa infraestrutura é feita para emular o correio. E isso é extremamente poderoso. Então, olha só como isso funciona, né? Da mesma forma que no correio eu simplesmente vou pegar a minha carta e vou colocar lá dentro do envelope, eu vou envelopar a minha carta, né? Aqui, os quadros de cada uma dessas camadas, para eles manterem independência, eles vão passar por um processo chamado de encapsulamento. O que é o encapsulamento? Ele diz que o corpo de uma determinada mensagem, ele, na verdade, é
a mensagem da camada de cima, né? Então, aquele pacote que vai ser um termo genérico para determinar uma transmissão dentro da rede, ele em cada uma das camadas que ele estiver, ele vai ter nomes diferentes. Na camada de aplicação, o nome que se dá ao pacote da camada de aplicação é a mensagem. O pacote da camada de transporte, a gente vai chamar de segmento. O pacote da camada de rede, a gente vai dar o nome de datagrama. E o pacote da camada de enlace, a gente vai chamar de quadro. Né? O transporte da camada física, a gente vai chamar de bits. Então, olha só que interessante. A mensagem vai virar o corpo do segmento. Como assim? Então, o segmento é a mensagem mais um cabeçalho, né, que seria equivalente ao endereço de origem e destino, e o selo, né, somado. O datagrama vai ser o segmento mais um cabeçalho do datagrama, informações para eu poder fazer o roteamento, né, informações que a tua carta recebe quando ela tá dentro, né, da central de processamento. E o quadro vai ser a soma do datagrama mais, né, um cabeçalho de garantias de entrega. Né? Quando eu vou para o meu switch, né, o meu comutador da camada de enlace, eu vou usar, por exemplo, posso ter mais de um switch na minha casa, eu posso comprar, por exemplo, normalmente a gente não vê, mas a gente tem. No nosso modem, nossa casa, como eu falei, o nosso modem ele é modem, mais roteador, mais comutador, ou switch, né? Só que ele é dois tipos de comutador. Ele é o comutador cabeado e ele é o comutador, né, de enlace, que faz com que, apesar de fisicamente ser o mesmo dispositivo, ele logicamente são dois dispositivos. E esses dois dispositivos, eles trocam entre si. Então, na verdade, quando eu estou lidando, né, com duas máquinas, por exemplo, uma máquina ligada numa rede cabeada e uma máquina ligada numa rede sem fio, na verdade, eu estou lidando com comutadores que vão ter que trocar a nível de camada de enlace dentro da rede, tá? Aí, quando eu vou para o meu roteador, o roteador só vê até nível de camada de rede, né? E isso também ajuda a gente a ter uma otimização na forma como a gente trafega os dados. Então, na verdade, conforme você vai formando a tua mensagem, conforme você vai formando o teu pacote, né? Você vai indo da camada da camada de cima até a camada de baixo falando do pacote, mas o receptor, ele vai simplesmente tirando os cabeçalhos. Então, na verdade, é um processo de encapsular na ida e desencapsular na volta. E se vocês entenderem isso, galera, vocês entenderam rede de computadores. Vocês entenderam 90% do que a gente precisa entender para poder gerar as informações. Tá bom? E aí vem um pouquinho, tá? Então, isso é o conteúdo, tá, desse capítulo. Mas agora eu vou falar um pouquinho sobre como isso surgiu, né? A história da internet ela se confunde com a Guerra Fria, né? Existia uma percepção muito grande das Forças Armadas Americanas que o cenário de comunicação ele é muito complexo, o cenário de comunicação ele é muito importante no cenário de uma guerra, e quando, né, o governo americano verificou que era muito fácil de destruir a comunicação no evento de uma guerra nuclear, eles começaram a pensar num modelo, né, de comunicação alternativa. E aí surgiram, em 61, esse Klein Rock, ele mostra o uso da teoria de filas, né, que é uma teoria estatística, né, que controla as filas e é o que faz com que hoje em dia as filas de banco sejam únicas, justamente por aquele princípio de convergência, né, e seguido o trabalho do Baran, que fala sobre comutação de pacotes em redes militares, a gente tem a ARPANET. A ARPANET é o embrião do que hoje viria a ser a internet. Em 69, a gente tem o primeiro nó da ARPANET operacional, e a ARPANET visava substituir as linhas telefônicas e o correio, né, na década de 60. Era um projeto que garantisse a independência dessas questões. Em 72, eu tenho o primeiro nó da ARPANET. Nos anos 70 e 80, a gente começa a pensar na interconexão de redes. E aí tem o trabalho do Vincent Cerf e do Kahn, né,
que eles vão dizer o seguinte, né? Olha, as redes, para elas se intercomunicarem, eu vou ter que ter uma questão de autonomia, né? Ou seja, as redes vão ter que ser independentes. Eu não posso ter garantias de serviço, porque eu não tenho como garantir que aquela rede não foi destruída. Eu não tenho como guardar na memória tudo que foi passado, né? E o controle tem que ser descentralizado, porque caso alguma unidade seja atacada, isso, né, tem que se manter. Então, na verdade, galera, o que aconteceu foi o seguinte, o Khan, ele até hoje é um pesquisador ativo, ele é vice-presidente de inovações do Google, tá? Eu fui numa palestra dele em 2012, ele é super lúcido, tá? Ele já tem os seus 80 anos, e ele até hoje trabalha, só que hoje ele trabalha com redes interplanetárias, que é um negócio maneiríssimo, né? Super futurista, mas que as pessoas já estão pensando, né? E esse modelo do final dos anos 70, ou seja, já vai fazer quase 50 anos desse trabalho original do Cerf e do Khan. Esse trabalho, o Khan acho que já é falecido, o Vicente Cerf ainda está vivo. Esse trabalho define a arquitetura da internet até hoje. Dos anos 90 aos anos 2000, a gente tem o boom da internet, a ARPANET deixa de ser um projeto, né? A NSFNet, né? Que depois vem a morrer também, ela vira o que a gente hoje conhece como www, né? World Wide Web, né? E no final, e tem o boom, né? Com o final dos anos 90 e começo dos anos 2000, surgindo milhares de aplicações que vão virar a internet que a gente tem hoje. Então, a gente cobriu nesse capítulo um monte de material, né? A gente fez um overview do que é a internet, do que são protocolos, das diferentes formas de comutação, falou um pouquinho sobre a estrutura da internet, falou sobre questões de desempenho e atraso, camadas, modelos de serviço e um pouquinho sobre história. Então, eu espero que agora vocês tenham uma noção mais ou menos clara de como a internet funciona, tá? Então, o que eu vou esperar de vocês agora? Eu vou passar para vocês uma lista de exercícios nos próximos dias. Cláudio, vai ser hoje? Não. Mas provavelmente vai ser até a próxima quinta-feira, tá? Uma lista de exercícios sobre o capítulo 1, que vai fazer parte da nota de vocês. Eu vou colocar isso dentro da aba Atividades, tanto a lista de exercícios quanto, né, o trabalho. Cláudio, como é que eu vou te entregar essa lista de exercícios? Você vai responder essa lista e vai me entregar um PDF dessa lista até o final do período. Eu estou dando essa colher de chá para vocês. Todos os trabalhos eu estou deixando que vocês entreguem até o final do período. Mas, todavia, contudo, entretanto, porém, não adianta vocês entregarem, se deixarem para fazer isso tudo junto no final do período, porque senão isso é suicídio, tá bom? Não só vai ter esses trabalhos de lista, mas eu devo ter algum trabalho prático com roteamento e a gente deve usar o Packet Tracer. Então, eu vou deixar para vocês um cursinho sobre o Packet Tracer para que vocês possam verificar, tá bom? Então, pessoal, se tem dúvidas, traumas, desilusões, coisas que vocês queiram tirar, não? Tudo tranquilo? Então, pessoal, por hoje é só. Leiam o capítulo 1. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem... Eu vou tentar colocar os slides lá no Classroom. Se vocês quiserem, a gente pode tirar dúvidas também lá pelo Classroom. Postem lá no Classroom essas dúvidas todas, tá? As aulas estão sendo gravadas. Eu vou botar essas aulas lá no... Vou parar aqui a gravação. Vou subir a aula hoje